Meus caros alunos, estamos a abrir nossa aula de hoje. Tema: sexualidade infantil. Tema de hoje: sexualidade infantil, dando continuidade à sequência das abordagens que estamos a fazer em sexualidade. Hoje vamos prestigiar Pablo Picasso com seu quadro Guernica. Guernica, uma das obras mais famosas de Pablo Picasso, é um poderoso exemplo de como a arte pode capturar e comunicar aspectos profundos do trauma humano e do inconsciente coletivo. Do ponto de vista psicanalítico, esta obra pode ser vista como uma representação vívida do impacto psicológico da guerra e da violência. A psicanálise, com sua ênfase na exploração do inconsciente, considera as manifestações artísticas como vias para expressar emoções e experiências que muitas vezes são difíceis de verbalizar. Em Guernica, a representação angustiante e caótica do bombardeio da cidade basca de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola pode ser interpretada como uma externalização do trauma coletivo. Os elementos distorcidos e fragmentados da pintura refletem a desintegração psicológica e emocional experimentada por aqueles que vivenciam a brutalidade da guerra. Além disso, Guernica pode ser vista como uma representação do inconsciente coletivo, um conceito introduzido por Jung, contemporâneo de Freud. O inconsciente coletivo se refere a aspectos da psique que expressam experiências e memórias compartilhadas por toda a humanidade. A dor, o sofrimento e o horror capturados na obra de Picasso ressoam em nível coletivo, evocando uma resposta emocional que transcende culturas e gerações. A obra também pode ser interpretada como um meio de processamento e trabalhando através do trauma. Ao visualizar e confrontar as imagens de dor e destruição, o artista e o espectador podem começar a elaborar e entender as experiências traumáticas, um aspecto fundamental no processo de cura psicanalítica. Em resumo, Guernica de Picasso é um exemplo notável de como a arte pode funcionar como um espelho do trauma e do inconsciente coletivo, proporcionando insights profundos sobre as experiências humanas compartilhadas de sofrimento e resiliência diante da adversidade. Pense nisso. Lembrando mais uma vez o tema da aula de hoje, do nosso encontro, sexualidade infantil. Fizemos a primeira reflexão a partir da literatura, da pintura, e faremos uma pequena reflexão a respeito de um pensamento de Viktor Frankl. Quando não somos capazes de mudar uma situação, precisamos mudar a nós mesmos. Essa citação de Viktor Frankl, um renomado psiquiatra e sobrevivente do Holocausto, reflete uma perspectiva profundamente enraizada na psicanálise e na terapia existencial. Frankl, fundador da logoterapia, enfatizava a busca de sentido como a motivação central da vida humana. Sua afirmação: quando não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Ressalta a importância da resiliência e da adaptabilidade diante das adversidades. Na ótica da psicanálise, essa reflexão pode ser entendida como um incentivo à introspecção e autoconhecimento. A incapacidade de mudar uma situação externa pode ser uma oportunidade
para explorar e transformar o mundo interno. Isso implica uma análise das próprias atitudes, crenças e emoções, e como elas influenciam a percepção e a reação às circunstâncias. Essa abordagem está alinhada com a ideia de que, muitas vezes, o poder de mudança mais significativo reside dentro de nós. Ao invés de focar no externo e incontrolável, a psicanálise sugere olhar para dentro, entendendo e ajustando nossos próprios processos mentais e emocionais. Isso pode levar a uma maior sensação de controle e capacidade de lidar com desafios, além de contribuir para o crescimento pessoal e o desenvolvimento de uma relação mais saudável consigo mesmo e com o mundo. Assim, a frase de Frank pode ser vista como um convite para uma jornada interior, onde a mudança pessoal se torna um caminho para enfrentar as situações inalteráveis da vida com maior sabedoria e equilíbrio emocional. Bem, é dentro desse espírito que nós vamos trabalhar hoje a nossa temática principal, sexualidade infantil. Retornando, pessoal, estávamos sem a imagem. Então, lembrando que hoje nós vamos abordar o tema sexualidade infantil. É um tema de super importância para os tempos de hoje. Nós entendemos que a época de Freud já era um tabu entrar no mérito da sexualidade infantil. Freud tem mérito e foi pioneiro e ousou enfrentar a sociedade, a moral de sua época, final do século XIX, começo do século XX. Ele foi um pioneiro, fez as suas descobertas, elaborou a sua teoria que chega até os nossos dias. Ela gerou polêmicas à sua época e gera polêmicas até hoje. Nós vamos ser iniciados nessa teoria da sexualidade infantil de uma forma didática e pedagógica, porque é uma temática muito significativa para cada um de nós, para cada um de vocês, para aqueles que estão a buscar erudição em psicanálise, para aqueles que estão a buscar conhecimentos novos em psicanálise e principalmente para aqueles que estão em busca de uma profissionalização. Entender a proposta da sexualidade infantil, entender das descobertas de Freud à época e até os dias de hoje é muito significativo. Infelizmente, nós vivemos na atualidade desafios gigantescos em relação à educação da infância. Muitos abusos, muita violência, muita destruição, muito prejuízo à personalidade das crianças que estão experimentando o sentido, o prazer da vida. Portanto, esse material preparei com muito carinho, mesmo porque vindo da área da educação, como professor, como educador, vivendo muitos anos no meio da juventude, muitos desafios me foram colocados. Tenho um carinho enorme pela infância, um carinho enorme pela juventude. Nós, profissionais da área da saúde, nós psicanalistas, nós educadores, sei que nós temos no nosso grupo que está a cursar psicanálise, é um grupo enorme. Sei da presença de muitos profissionais da área da educação, muitos profissionais da área da saúde, muitos profissionais, agentes sociais, muita gente também com experiência em assistências sociais, trabalhando em ONGs, trabalhando com bandeiras
para promover a vida. Então, vamos aproveitar ao máximo a nossa reflexão. Meu trabalho aqui hoje, eu tenho a pretensão de apresentar as reflexões a vocês, apresentar o material, para que no segundo momento, vocês já se deram conta disso, a nossa dinâmica sempre. Eu inicio vocês no material, porque o material ele já tem na sua preparação essa intenção. Eu procuro buscar os conceitos, procuro facilitar os conceitos para melhorar a nossa compreensão, a compreensão dos cursistas. Portanto, o nosso movimento de aprendizagem acontece em 2 momentos significativos. O primeiro momento é um acesso ao vídeo-aula para se deixar provocar pelas ideias, pelas questões, pelas sensibilizações, pelas contextualizações. E no segundo momento, o propósito de revisitar o vídeo-aula, revisitar o áudio, revisitar as imagens. Vocês já se deram conta que eu tenho me desdobrado para trabalhar recursos pedagógicos diversificados para facilitar a comunicação, porque o ponto de partida é aquele. Cada um aprende do seu jeito, cada um aprende à sua maneira. Por isso que é importante elaborar 3, 4, 5, 6 recursos diferentes a respeito do mesmo conceito, para que cada um de vocês encontrem qual é o melhor recurso, qual é aquele recurso que você tem mais familiaridade, que você mais se identifica. Então, com muito carinho, o material foi preparado. Solicito que vocês tenham realmente uma atenção especial à temática de hoje, sexualidade infantil, principalmente aqueles futuros candidatos ao mundo da psicanálise, para que reforce o batalhão, reforce o espaço dos profissionais que batalham pela saúde da juventude, batalham pela saúde das crianças. Então vamos ao nosso material. Havia começado a apresentar o mapa mental a vocês. Então veja o seguinte, para que a gente tenha uma ideia do nosso cenário. Precisamos ter uma ideia do conceito de sexualidade infantil. Eu já lembrei a vocês outro dia que na Idade Média o pessoal nem tinha ideia de que a infância existia. Agora nós estamos trabalhando, Freud pioneiro nisso, nesses últimos tempos, para que a gente aprenda a conhecer a sexualidade das crianças, da infância, para que a nossa presença seja sempre uma presença educativa, afirmativa, que agregue valores à educação da criança. Porque é justamente nessa fase que acontece a estruturação da personalidade dessa criança. Então, com relação aos conceitos, interessante observarmos de onde Freud veio, século XIX, começo do século XX, dentro de uma história, dentro de uma cultura, e ele se deu conta que as crianças experimentavam, vivenciavam uma sexualidade, e ele tentou conceituar essa sexualidade. As crianças se expressam por meio da sua sexualidade, e elas têm uma maneira muito própria delas mesmas em relação à expressão da sexualidade. Então, aqui nós temos a teoria freudiana a respeito da sexualidade, e ele entende que essa sexualidade acontece desde o nascimento. Nós já tivemos uma iniciação nas fases do desenvolvimento psicossexual na visão de Freud. Logo em seguida aparece novamente, é verdade. É nesse contexto que nós vamos conversar. Então, existem manifestações iniciais da criança, da infância, e a gente precisa se dar conta dessa expressão. Se eu não me dou conta da expressão da sexualidade da criança, como posso agregar valores? E vocês, ao mesmo tempo que a gente fala da criança, numa perspectiva de neutralidade, nós podemos pensar na nossa experiência de criança. Experimentar durante
o videoaula, uma autoanálise da nossa fase nesse período. Falando da sexualidade infantil, sempre é bom lembrar: sexualidade na educação infantil, na fase infantil, é diferente da sexualidade na vida adulta. Muito importante observar essa diferença. É muito importante entender a sexualidade infantil para agregar valores à saúde mental dessa criança. Evidentemente que nós vamos falar um pouco do desenvolvimento psicossexual na perspectiva de Freud, que sempre nas clássicas fases, né, da oral, anal, fálica, latência e genital. Podemos comentar um pouco a respeito dos comportamentos e fantasias dessa criança que experimenta a sexualidade do seu entorno, experimenta a própria sexualidade e experimenta a sexualidade do seu entorno, sexualidade do entorno do pai, da mãe, dos irmãos mais velhos. Ela vai se dando conta, ela vai lendo a realidade. Muitas vezes lendo e comentando, a depender da cultura dos pais, e muitas vezes lendo e silenciando. Lendo a realidade e compreendendo a realidade, ou lendo a realidade, compreendendo e silenciando, ou não compreendendo. Portanto, as manifestações dessa criança, nessa fase da infância, elas são significativas. Certamente muitos vieram de uma cultura, de uma geração onde os pais, por uma questão de bloqueio, de formação, de cultura, nem se habilitavam a entrar no mérito da questão da sexualidade. Muitas vezes transformando, criando fantasias na cabeça da criança para explicar questões que essa própria criança levanta na sua experiência do dia a dia. Na experiência com os irmãos mais velhos, na experiência do pai, com o pai, na experiência com a mãe. Me lembro bem, ainda já no final do ensino fundamental, 4º ano de fundamental, antiga 4ª série, que é a chegada de um irmão na minha família. Minha mãe dizia: olha pelo buraco da janela, tem um vidro quebrado, o teu irmão entrou por ali. Eu já deveria ter uma idade de 10 anos, 9, 10 anos. Ingenuamente você cria aquela fantasia: poxa, é a cegonha que trouxe, entrou pelo buraco da janela, entrou pelo vidro quebrado. Quantas desinformações, muitas vezes pela falta de cultura e educação dos pais, nos levaram a criar fantasias. De onde vem o bebê? Nasce por onde? Como é que se faz um bebê? Evidentemente, vamos contextualizar e vamos conversar um pouco sobre isso. Então, jogos e brincadeiras, o lugar de jogos e brincadeiras voltadas para a curiosidade sexual. Lembre-se bem que nessa fase nós não estamos falando de atração física, sexual, não estamos falando de relações sexuais, não estamos falando de genitálias em busca de prazer. Vamos nos colocar bem no contexto da infância para que a gente possa elaborar uma reflexão saudável. Então, jogos e brincadeiras, o lugar importante. Alguém dizia recentemente que o primeiro lugar nosso é o lugar sexual. O primeiro lugar em que a gente busca identidade quando nasce é o lugar sexual. Então, jogos e brincadeiras, o lugar da masturbação infantil, quando a criança naquela fase de explorar o corpo dela, o corpo do outro, da outra. Muito importante, muitas vezes os adultos se perdem, muitas vezes os adultos estragam essa naturalidade. Curiosidade sobre corpo e corpos e gênero. Muitas perguntas, muitos questionamentos, muitas vezes pais
desavisados, em lugar de construir a realidade com a criança, desconstrói. Fantasia, lugar das fantasias e sonhos, aquela imaginação da criança. Relações, experiências, vivência com pais e irmãos, a dinâmica familiar influencia na sexualidade da criança. É muito importante, vocês estão se dando conta que nos exercícios eu sempre estou explorando a experiência da família. Implicações dessa educação, muitas vezes a educação foi adequada ou foi inadequada. Depende das informações que aquela criança recebeu dos pais, dos parentes, dos amigos, dos cuidadores, seja em casa, seja na escola. Provavelmente temos muitos pais acompanhando as aulas. Vocês se perguntem até onde os pais de vocês permitiram, forneceram a vocês uma educação para a sexualidade. Ou mesmo vocês hoje, pais, até onde vocês não têm trava, vocês não são travados para orientar o crescimento, a saúde mental dessa criança. Então, informações adequadas, abordagem sensível à idade. Evidentemente que nós vamos respondendo às crianças na proporção da pergunta delas. Agora, quando uma criança faz uma pergunta, nós não podemos colocar fantasia na cabeça dela, inventar, trabalhar a imaginação. Diálogo sempre aberto, quando nós falamos de sexualidade, conversas saudáveis e, ao mesmo tempo, limites para evitar abusos e consentimentos. Não se deixar envolver por outros, para além dos limites saudáveis. Uma chamadinha, uma provocação aos pais educadores, nós temos muitos aqui no nosso grupo. Como é importante enfrentar os tabus. Muitos têm preconceitos, muitos têm desconfortos. Cuidem com carinho especial quem tem criança de 0 a 6, a 7, a 8 anos. Cuide com carinho dessa criatura. Não estrague a personalidade dessas crianças por meio dos preconceitos que você não trabalhou, por meio dos bloqueios que você não trabalhou. Veja que Freud, a época dele, enfrentou um grande tabu da sociedade. Uma sociedade, muitas vezes, careta, uma sociedade moralista, e de repente ele ousou se posicionar. Evidentemente, nós, com a nossa educação, com a nossa história de família, com a nossa história de escolarização, de formação, a gente precisa se dar conta se nós carregamos preconceitos e se nós carregamos desconfortos da experiência vivida na infância, na adolescência. Enfrentamento de tabus. Como é importante a comunicação eficaz de educadores e dos pais para pensar, refletir, discutir a sexualidade com as crianças, conversar de uma maneira natural com a criança, conversar de maneira natural com uma outra família, com troca de informações, com os filhos. Essa naturalidade ainda hoje em dia, infelizmente, não é uma realidade. Habilidades para discutir, para conversar, para entender melhor a sexualidade. Respostas adequadas a perguntas. Saber trabalhar o manejo das curiosidades e dúvidas. Não desinforme o seu filho. Não crie
fantasmas na sua imaginação que vão trazer prejuízo à saúde mental da criança, à personalidade da criança. Questão da proteção e supervisão, assistir, acompanhar e ao mesmo tempo alimentar a autonomia, proteger no sentido positivo da palavra e garantir a liberdade, a autodeterminação, o protagonismo. Educação continuada sempre, gente. Necessária aos pais, necessária aos educadores, aos psicólogos, aos médicos, aos pediatras, aos enfermeiros, a todos aqueles que mexem com a criança. Necessidade de educação continuada e atualizada com especialistas. Dizia a vocês que, em relação ao casamento, não se recebe educação para ser pai, não se recebe educação para ser mãe. A impressão que a gente tem nesses últimos tempos é que o pai se faz durante a caminhada, que a mãe se faz durante a caminhada. Mas existe a necessidade de estudar, refletir, discutir, descobrir valores, descobrir caminhos. Educação continuada. O papel dos profissionais da saúde, já estávamos a comentar, o papel dos pais, no sentido de dar suporte, consulta, saber trabalhar os questionamentos, as perguntas, saber trabalhar os conflitos e, quando não é possível, encaminhe a quem tem competência, a quem tem especialidade. Lembre-se sempre que a visão da educação é e precisa ser uma visão também na perspectiva interdisciplinar. Presença de psicólogos, pediatras, educadores. Aquela ideia de que eu sou pai, eu sou mãe, eu educo do jeito que me interessa, está ultrapassada. O filho é meu, a filha é minha, eu educo do meu jeito. É um ignorante. Quem tem esse pensamento é ignorante. Está a dizer bobagem. Hoje nós vivemos num mundo de muita complexidade e um mundo que cada vez mais exige preparação. E vocês vejam que, do ponto de vista da ciência, a ciência pede sempre leitura da realidade numa perspectiva inter e multidisciplinar. A educação nessa área precisa ser inter e multidisciplinar, ou transdisciplinar. Não se iluda que com a sua formação você tem conhecimento suficiente para se dar conta, para dar qualidade à educação aos filhos. Necessidade e lugar e importância das intervenções terapêuticas, sempre que as crianças precisarem em relação às questões de sexualidade, estar bem atento a isso. É importante sempre buscar formação especializada, capacitação em sexualidade infantil e podemos também ter uma esperança grande em pesquisas e desenvolvimento voltado para essa área. Perfeito? Aqui nós não vamos aprofundar aqui, que depois vocês terão tempo para mexer com isso, mas nós nos encontramos diante de uma diversidade cultural. Nós já falamos, quando nós olhamos a realidade na perspectiva da psicanálise, a gente se dá conta da diversidade cultural, da diversidade das tradições religiosas, da diversidade das filosofias de vida, visão de homem, visão de mundo. Como é importante saber respeitar o espaço cultural, o espaço geográfico, o espaço dos valores, o espaço da cultura. Evidentemente que em cada cultura uma tipologia, um comportamento. Repeti na aula de ontem, lembrando de aulas de antropologia que tive quando era jovem, onde se falava muito da Margaret Mead, e ela dizia, gente, a adolescência não acontece nas ilhas de Samoa,
O adolescente não experimenta lá a adolescência como nós experimentamos, que é a aborrecência. Cada cultura com seus valores. Importante lembrar também a influência social, a presença muito forte dos meios de comunicação, da mídia, da tecnologia. Me lembro, enquanto atuava como diretor de colégio, onde muitos pais, para resolverem a violência dos meios de comunicação na área de sexualidade, simplesmente criavam senhas para a internet, para os recursos da mídia, ou fechavam uma série de possibilidades para que a criança não perambulasse por ali. Gente, preciso repensar essas posturas. Não se educa dessa maneira, não se educa dessa forma. Nós, quando educamos nossos filhos, nós educamos nossos filhos para viverem dentro de uma autonomia saudável, dentro de um protagonismo. Não educamos os filhos para serem a vida toda protegidos pela nossa presença, pelos nossos valores. Mudanças sociais. Normas e valores. Refletir sobre o papel dos valores sociais na educação sexual, na sociedade que nós vivemos, na tradição religiosa que nós vivemos. E necessidade do diálogo social. Se permitir discussões abertas sobre sexualidade infantil. Gosto muito de um hábito que os americanos têm. Na mesma rua, as famílias, identifiquei um grupo de famílias que se reuniam para pensar junto a educação dos filhos. Muito interessante. Fenômenos dos nossos tempos. Perfeito? Aqui, com relação ao desenvolvimento psicossexual, já temos uma ideia da teoria de Freud, das fases, que é uma das propostas. Evidentemente que na proposta de Freud podemos tirar o melhor delas em nosso benefício. Ele vai trabalhar muito o complexo de Édipo, Electra, entender esse lugar do complexo de Édipo, o que nós podemos tirar disso em relação ao desenvolvimento sexual infantil, a questão da formação da identidade e da orientação, influências que nós recebemos, influências que nós passamos, influência que as crianças recebem nessa fase. E efeitos ao longo prazo, com impacto no emocional e no psicológico. Há uma passagem para comentar um pouquinho dos mitos e de informação, desinformação. Tem muitos mitos, muitas ideias errôneas sobre sexualidade. Nós estamos diante de um cenário que se apresenta com novas perspectivas promissoras de uma educação diferenciada. Veja como a educação sexual entrou de chofre, entrou de uma forma intensa nas escolas. Precisamos nos dar conta da tecnologia e acesso às informações, como trabalhar isso junto à criança. E, interessante, abordagens inclusivas, reconhecer a diversidade sexual, diversidade de gênero, aprender a reconhecer, a respeitar no mundo de hoje. A abordagem, a educação da sexualidade é inclusiva, não é de exclusão, é de inclusão. Educação sexual nas escolas, comentamos, bem, até aqui então nós temos uma ideia do nosso contexto. Vamos a ele. Pelo volume das nossas informações, eu fiz uma opção diferente, de trazer muitas imagens. Então, como eu vou fazer um comentário, então aqui uma síntese do que apresenta o texto de trabalho de hoje, a respeito da sexualidade infantil. Aqui vocês se dão conta das fases,
na visão freudiana, não é isso? Observem depois com calma cada uma das fases e vamos então a essas perguntas que elas aparecem no artigo principal de hoje, mas que nos contextualizam dentro dos desafios da sexualidade infantil. O que é a teoria psicanalítica? Teoria psicanalítica de Freud. Então, é importante que a gente tenha ideia, a gente tenha uma impressão das ideias e dos conceitos de Freud. Provavelmente nós já temos uma iniciação. Depois, qual a visão de Freud sobre sexualidade infantil? Já admitimos que ele foi pioneiro nessa área, ousou enfrentar aquela sociedade careta de sua época. Mesmo nos tempos de hoje, temos uma dificuldade muito grande em trabalhar de uma maneira natural a sexualidade infantil, tanto em escolas quanto nas famílias. Então, trabalhar a sexualidade sempre é um grande desafio. Qual é a visão de Freud? Freud entendeu a sexualidade infantil como perverso polimorfa. Ela acontece em diferentes pontos do corpo. Polimorfa, em diferentes partes do corpo, a criança experimenta a espiritualidade, a sexualidade. Perverso, a gente vai se dar conta disso. Por que perverso? Vamos aprofundar essa ideia depois. E autoerótica. Ela encontra prazer no corpo dela mesma. E enfatizou a importância dos estágios. Fica aqui para a gente aprofundar. Por que perverso, polimorfa? Perverso porque a criança pode fazer de tudo, pode se autodescobrir. Avançando, qual a importância da sexualidade nessa fase? Tem um papel fundamental com reflexo na estrutura psicológica, na constituição da personalidade da criança. Como Freud interpretava, ele trabalhou a ideia, a metáfora do complexo de Édipo, que envolve desejos e conflitos em relação aos pais. Já comentamos sobejamente. Qual a relação entre sexualidade e pulsão de morte? Muito interessante essa reflexão. Essa relação se refere à busca de satisfação. Nós temos pelo nosso corpo excitações, energias, pulsões. E essas pulsões pedem satisfação. Quando a gente não atende a satisfação, a gente recalca a excitação. Então, é preciso descarregar essas tensões. Quando nós descarregamos as tensões, nós experimentamos a pulsão de morte. Ela é descarregada porque você atendeu, mas ela não acaba nunca. Ela continua, ela recomeça novamente. A excitação pede um atendimento, você atende o atendimento, mas ela continua, ela volta. Então, a experiência da pulsão de morte. Nós vamos trabalhar depois pulsão de morte, pulsão de vida, mas aqui uma ideia muito interessante. Para dizer assim, o teu corpo, a energia, a pulsão, a libido, exerce uma pressão do ponto de vista psíquico que interfere no corpo e você precisa atender. Como Freud concebia a sexualidade infantil? Ele enfatizava a bissexualidade da criança. A criança, naquela faixa de 0 a 6 anos, 7 anos, não tem uma determinação. Então, ele defendia a bissexualidade. A criança tem os dois lados aí, um masculino e um feminino. Descrevia a sexualidade infantil como perverso, polimorfa e autoerótica. Ela busca, num primeiro momento, atende os prazeres nela mesma. Quando nós falamos da sexualidade, essa sexualidade que extrapola pelos poros, como já falamos, pelos órgãos, boca, falamos na perspectiva das fases, ela extrapola em diversos pontos do nosso corpo.
autoerótica porque é a criança com ela mesma. O que é o complexo de Édipo? Já temos uma ideia. A criança que tem desejos, o menino pela mãe, a menina pelo pai. Isso gera conflito, gera rivalidade. Por que Freud defendia o esclarecimento sexual? Era essencial para a criança compreender seus desejos e conflitos, seus impulsos, desde cedo. E nós adultos deveríamos aprender a falar isso de uma maneira saudável. Como a conceituação freudiana da sexualidade é avaliada? Freud ampliou o conceito da sexualidade, destacando como ela é importante na formação do sujeito. Nós reconhecemos o mérito de Freud, reconhecemos a autoridade da pesquisa, a autoridade pela proposta da teoria. Fez diferença. Quais foram as contribuições de Freud para a psicanálise e a compreensão da sexualidade infantil? Ele trouxe à tona a importância e o lugar da sexualidade na formação da criança. Perfeito? Aqui é interessante lembrar que eu estou chamando a atenção de vocês agora a partir do 4º módulo. Depois, quando tiver um tempo, eu vou resgatar esses links do 1º, do 2º e do 3º módulo, que é a parte da bibliografia, para fazer um comentário com vocês. Mas a partir do 4º módulo eu já estou a comentar os artigos que se apresentam. Vejam, por exemplo, vamos ver se abre conosco aqui. Aqui nós temos um artigo, sexualidade infantil na psicanálise, muito interessante, muito assim numa proposta básica de compreensão facilitada. Vale a pena acompanhar esse artigo. Vamos ver aqui do William Lourenço, muito interessante e comunicativo. Vamos achar um outro. Vamos ver se a gente não nos perde. Tem um segundo. Vamos abrir o segundo. Poxa vida, vamos ver se abre. Aqui também uma concepção freudiana da sexualidade infantil, na visão de Viridiana Guimarães, também. Esse já é um pouquinho mais encorpado, mas vale a pena. Vamos voltar mais uma, se é possível, sem perder. Uau, perdemos. Então, apenas um minutinho, nós voltaremos a ele. Acabei de encontrar. Então, vamos ao 3º, para que a gente possa ter uma ideia. Esse artigo aqui, de Borotto e Senatore, Regina, Ivone Cleia, muito interessante. Vocês podem entrar nesse endereço e aqui vocês têm um artigo. Vale a pena a leitura desse? Interessantíssima, numa linguagem de fácil acesso, e ele trabalha com muitos exemplos curiosos a respeito dessa faixa, dessa fase da educação de 0 a 6 anos e da sexualidade. Muito interessante. Provavelmente voltarei quando fizer a revisão, porque nós estamos na 5ª aula. Próximo encontro, a próxima aula será uma revisão dos 5 encontros já realizados. E voltarei a esse texto aqui, que ele é muito bom. Então, retornando, vamos ver se a gente retorna. Com isso, nós tivemos uma ideia do espírito do texto base, sexualidade infantil na visão freudiana. Vamos para uma outra parte, dando continuidade, já fechando a nossa reflexão de hoje. Então, com relação às fragilidades dessa teoria, só vamos observar, para que vocês tenham ideia. A gente sempre apresenta a teoria do Freud, onde ele agregou e onde existem algumas fragilidades que precisam ser trabalhadas. Então, veja o seguinte:
Quais são os limites dessa teoria? Redução biológica. Freud frequentemente interpretava a sexualidade infantil em termos estritamente biológicos e instintivos, minimizando a complexidade emocional e social envolvidas. Outra limitação, foco no complexo de Édipo. A ênfase excessiva no complexo de Édipo, sugerindo que o desenvolvimento sexual é predominantemente moldado pela relação com os pais do sexo oposto. Pode ser vista como simplista reducionista. A heteronormatividade, teoria de Freud, era fortemente heteronormativa, não reconhecendo a diversidade de orientações sexuais, identidade de gênero. Visão androcêntrica. Freud desenvolveu suas teorias principalmente em base a uma psicologia masculina, abordando pouca experiência feminina. Determinismo sexual, a ideia de que as experiências sexuais precoces são determinantes na formação da personalidade adulta. Pode ser visto como um determinismo excessivo, sem considerar as forças do ambiente socioculturais. Universalidade questionável, as fases do desenvolvimento foram apresentadas como universais. E aí, cada cultura, cada tradição. Subestimação da infância não sexual. A teoria tende a sexualizar muitos aspectos da infância, que podem não ter uma conotação sexual. Falta de evidência empírica aparece muitas vezes, ideias de Freud baseadas em observações clínicas, em interpretações do Freud subjetivas, muitas vezes sem sustentação de evidências. Enfoque patológico, tendência de Freud em patologizar alguns comportamentos ou experiências sexuais infantis. É uma visão restrita da sexualidade e pode trazer prejuízo. Outra limitação, contexto histórico-cultural. Freud viveu dentro de um contexto histórico e cultural diferente do atual. Ok? Interessante sempre considerar os contraditórios. Aqui eu tenho uma proposta de autoanálise. Fique muito a critério de vocês. A intenção dos exercícios é sempre gerar provocações, sempre provocações afirmativas, positivadas. Provocações para alimentar a nossa autodescoberta, para aumentar o conhecimento de nós sobre nós mesmos. Então veja o seguinte, algumas provocações. Então, sexualidade infantil. Primeira, recordações da infância. Escreva sobre as primeiras lembranças que você tem a respeito do seu corpo e da sua sexualidade. Como você se sentia em relação ao seu corpo naquela época? Muito interessante. Boa demais. Educação e informação. Reflita sobre o tipo de educação sexual que você recebeu na sua infância. Muitos acabaram não recebendo. Às vezes o papai e a mamãe nem entravam no mérito. É só sim, pode, não pode, quero, não quero, eu mando, faça, obedeça. Quais informações você acha que quais informações faltaram ou foram mal explicadas? Interessante. Diálogos familiares. Pense sobre as conversas ou falta delas a respeito da sexualidade. Como seus pais ou responsáveis abordaram esse assunto? Muito interessante. Influências culturais. Identifique influências culturais, religiosas, sociais, que mexeram, que moldaram as suas percepções no campo da sexualidade. Como essas influências afetaram sua visão de sexualidade. Muito interessante. Eu, na medida em que eu preparo minhas aulas a vocês, eu vou recordando, vou revisitando meus lugares de infância, minhas experiências boas e ruins. Isso é saudável, é uma forma de ressignificar, de criar novos vínculos
Sentimentos e percepções. Liste sentimentos ou percepções que você tinha sobre sexualidade na infância. Você era uma pessoa curiosa, envergonhada, confusa, ou você se ambientava bem de uma forma natural nessas situações. Relacionamentos e interações. Reflita sobre suas primeiras interações e relacionamentos, como essas experiências influenciaram a sua compreensão da sexualidade. Aprendeu tudo em casa, aprendeu tudo na rua, aprendeu com os outros, aprendeu sozinho. Aprendeu no sentido de despertar, de experimentar, de procurar, descobrir os prazeres. Mitos e equívocos. Identifique quaisquer mitos ou equívocos sobre sexualidade que você acreditava quando criança. De onde vieram essas crenças? Interessante, mitos e equívocos. Aquela ideia, de repente a criança nasce por onde? Cloacal. A criança nasce pelo ânus. De onde vem a criança? Algumas curiosidades que passam na cabeça da criança. Descobertas e explorações. Pense sobre momentos de descoberta ou exploração ligados à sexualidade. Como você se sentiu durante essas experiências. Muito rico isso também, essa fase da vida da gente. Boas lembranças, ou algumas lembranças que precisam ser repensadas. Impacto na vida adulta. Avalie como as suas experiências da infância relacionadas à sexualidade impactaram sua vida adulta. Existem questões não resolvidas? Percepções que precisam ser mudadas? Interessante esse exercício. Mensagens para o eu infantil, já fizemos essa também. Escreva uma mensagem para o seu eu criança sobre sexualidade. Que você gostaria que ela soubesse ou entendesse àquela época e que de repente você traz como uma carga, como uma dívida. Interessante. O material é bom, o pacote de exercício está muito interessante. Vamos mudar um pouquinho o cenário. Bem, natural que se nós falamos das fragilidades, é natural que possamos falar também dos benefícios da sexualidade na perspectiva freudiana. Apenas informações para que a gente possa ter uma ideia, para que a gente possa ter um palpite, uma opinião dos benefícios da sexualidade infantil na visão de Freud. Psicanálise e psicoterapia. A terapia, ou a teoria freudiana da sexualidade infantil, foi fundamental para o desenvolvimento da psicanálise e para a prática da psicoterapia. Por isso que nós estamos falando de Freud. Muitos conceitos ainda são aplicados, embora frequentemente atualizados e modificados. Questão da educação sexual, as ideias de Freud sobre sexualidade infantil desafiaram noções tradicionais e abriram caminho para abordagens mais abertas e informativas na educação sexual. Embora algumas de suas ideias tenham sido questionadas ou rejeitadas. A ênfase de Freud na importância da sexualidade infantil contribuiu para uma maior conscientização sobre os direitos e necessidades psicológicas das crianças, levando a uma mudança nas práticas de criação e educação, em casa e no colégio. Freud influenciou profundamente escritores e artistas que incorporaram ideias psicanalíticas em suas obras, explorando o tema de sexualidade, inconsciente e identidade. A teoria de Freud mudou a maneira como a sociedade vê a infância, reconhece como uma fase complexa e significativa,
não como um período de inocência, maturidade e ingenuidade. Freud desempenha um papel vital em trazer a sexualidade para o domínio público, quebra tabus, estimula debate e provoca pesquisas. Embora as visões de Freud fossem limitadas pela heteronormatividade, sua teoria abriu caminho para discussões. E nesses últimos tempos, para questões de identidade de gênero e orientação sexual. Conceitos freudianos, incluindo aqueles relacionados à sexualidade infantil, permeiam a mídia, a cultura, influenciam a forma como temas psicológicos são retratados em filmes, programas de TVs. A abordagem de Freud à sexualidade infantil desafiou, modificou muitos valores sociais, especialmente em relação à expressão sexual, críticas e controvérsias natural. Ideias de Freud sobre sexualidade infantil também geraram muitas críticas e controvérsias, provocando o desenvolvimento de novas teorias e novas abordagens na psicologia, na psicanálise e na educação sexual. Pessoal, deste modo nós terminamos as nossas provocações, nós terminamos então a nossa 5ª aula a respeito da sexualidade infantil. Evidentemente que o material que chega até vocês é o começo de uma caminhada, é o começo de uma sensibilização. Sensibilização vale em termos de novos conhecimentos, a sensibilização vale em nome de novos valores, novas visões, novas posturas, novas atitudes que nos provocam e nos pedem atitudes e comportamentos diferenciados em relação à educação das crianças. Nossa sensibilidade. Muitos aqui são pais, pai, mãe ou cuidadores. Então nós somos chamados a melhorar a nossa sensibilidade, no sentido de respeitar a individualidade, no sentido de respeitar o protagonismo e a autonomia da criança. Vale a pena oferecer limites verdadeiros, vale a pena romper os limites fantasmagóricos, os limites falsos, os limites de ameaça. É muito comum, falando de ameaça, lembrava ainda Curie, quando alguém queria amedrontar a gente para não sair na rua, não saia na rua que aquele pobre vai te pegar. Não sai na rua que aquele homem de saco vai levar você embora. Então, muitas vezes uma educação que educa através do medo, educa através da fantasia. Isso, as crianças que experimentam esse tipo de educação carregam a vida, quando não a vida toda, e não conseguem ressignificar. Por isso que esses pequenos exercícios que nós fazemos com vocês, de autoanálise, justamente dessa fase da infância, da experiência da sexualidade, nós entendemos por sexualidade justamente essa vivência de experimentar a vida de uma forma prazerosa, de uma forma feliz, experimentar a vida sem medo das pessoas, sem medo das broncas, sem medo das ameaças, evidentemente dentro das fronteiras saudáveis. Mas como é importante um ambiente saudável para uma educação saudável. E, a começar dos adultos, nós, profissionais da psicanálise, nós, educadores, nós, pais, nós, mães, nós, cuidadores, nós, assistentes sociais, nós, agentes sociais, nós, enfermeiros, médicos, pediatras, psiquiatras, como nós temos que aguçar a nossa sensibilidade para qualificar a educação
dessa criança, para garantir a elas a experiência de uma sexualidade, de uma experiência da sexualidade de modo saudável. Então, todo esse material fornecido a vocês na aula de hoje é um material que busca conscientização, que busca agregar valores, que busca uma mudança de mentalidade, de comportamento. Que não encontremos ninguém em nosso meio que diga que não precisa dessa sensibilização, que não precisa dessas provocações. Vamos baixar a guarda, vamos olhar a nossa história, vamos ressignificar a nossa vivência na educação infantil, nessa fase, vamos ressignificar a nossa sexualidade. Infelizmente, no mundo social, no mundo da cultura, no mundo da experiência de pequenos grupos, nós encontramos muitas pessoas desencontradas, sem identidade, ainda que digam que são felizes, mas não sabem o sentido da vida. Observem, hoje nós trabalhamos um pouco do Viktor Frankl, e ele trabalha muito essa questão do sentido da vida. Independente das circunstâncias, o que faz a diferença, independente das circunstâncias boas ou ruins, o que faz a diferença é quando nós temos um significado para a vida, quando nós temos um propósito para a vida. Paramos por aqui. Tenhamos um bom estudo a posteriori. Passem pelo material dado a vocês de uma forma didática, de uma forma assim calma, serena, tranquila, porque esse material tem uma voz que fala a vocês e vocês precisam ouvir essa voz por meio das palavras, por meio da linguagem, por meio dos autores que se apresentam, os autores verdadeiros interlocutores a nos provocarem. Perfeito? Bom trabalho!